Olá, tudo bem? Vamos recomeçar aqui o quarto vídeo, né? Seria um assunto que eu acho também muito interessante, que é para pacientes que quando a gente pergunta, e se não for caso para a psiquiatria, né? Seria para quem? Bom, eu sou Jarles Clemente, eu sou médico psiquiatra e vou tentar passar para vocês um pouco aqui da minha experiência de 15 anos de experiência em psiquiatria sobre a questão do diagnóstico de algumas doenças, né? Essa pergunta, se não for o caso para a psiquiatria, muitos pacientes fazem quando a gente diz que ele não tem nenhum diagnóstico, né? Como é que a gente vai explicar, justificar a presença de um desconforto ou de alguma alteração de comportamento, sintomas emocionais, né? Se não existe nenhum diagnóstico. Então, vamos acompanhar aqui que muitas vezes não é realmente nenhuma patologia, né? Isso não é uma questão de erro de diagnóstico, né? Concluir, por exemplo, que o paciente não tem um transtorno exige muito rigor. A gente examinou, conversou, e isso pode ser possível em uma consulta só, né? E às vezes é a mais honesta e clinicamente possível, já que muitas pessoas passam por situações difíceis e problemas no seu dia a dia que desencadeiam alterações emocionais, né? Então, isso é um bom diagnóstico também. A psiquiatria deve prezar pela precisão, pela integridade do seu raciocínio clínico, né? Então, não há doença muitas vezes e a gente tem que dizer ao paciente isso. Porque nem todo sofrimento é doença, né? Essa é uma distinção que a gente recebe no treinamento durante a residência, né? Que é o programa de treinamento para se tornar um médico psiquiátrico, né? Que mostra que muitas vezes o sofrimento ele tem que ser entendido como uma dor, né, uma dificuldade, assim, como parte da vida. Pode ser intenso, a gente não vai negar a existência do sofrimento. A gente não vai dizer que a pessoa não sente aquilo, que aquilo é mentira, né? Na verdade, a gente só tem como dizer que isso não faz parte de uma doença, né? De acordo com aqueles critérios que a gente conversou recentemente, né? Pode ser uma dificuldade também, já que nem toda dificuldade vai ser um transtorno, algumas respostas são esperadas a contextos muito desafiadores. Então, um exemplo que a gente está conversando é sobre a desatenção, né? A dificuldade de concentração e quem está fazendo concurso. Será que essa pessoa está tendo alguma dificuldade na concentração? Né? Existe também a zona de normalidade. Existe um espaço aí, né, entre a doença e o sofrimento comum e que isso é difícil muitas vezes a gente reconhecer e precisa de um acompanhamento de mais longo prazo. Como se caracteriza essa questão da normalidade, né? O que é normal, o que não é normal? Então, é uma tarefa, às vezes, que as pessoas não entendem muito, né? Porque não é uma definição puramente científica, ela não é totalmente neutra, ela é um construto, né? Ela é mais ou menos como se fosse um combinado, né? Do que é normal, o que não é. Por exemplo, podemos dizer que as coisas podem ser normais ou não de acordo com os valores, né? O que é considerado saudável moralmente também, eticamente, em uma sociedade e naquele momento? Por exemplo, usar tecnologias, o uso de celular é considerado normal, né, hoje em dia. Há um tempo atrás, quem ficasse a quantidade de tempo que a gente faz hoje usando tecnologia e computadores poderia ser um tipo de comportamento não normal, né? Alguns comportamentos eles são mais universalmente não aceitos, como por exemplo o desejo sexual por crianças, né? Que seria a pedofilia. Isso está dentro dos valores morais também na sociedade, biologicamente também, né? Algumas decisões políticas também elas acabam constituindo um transtorno mental, como por exemplo, né? A gente tem agora uma discussão sobre a disfunção, desculpe, poxa, sobre a disforia de gênero, né? A disforia de gênero, por exemplo, politicamente a classe das pessoas que têm disforia de gênero, que antes seria uma questão de transexual, né? Ou uma pessoa que tem desconforto com sua genitália, com seu sexo, com o gênero e quer fazer cirurgias, procedimentos, tomar hormônios, né? Isso é uma coisa política, vamos ter que discutir, estamos discutindo
por um tempo, outros comportamentos também foram considerados anormais por uma questão política. Outra tem a questão cultural, que é assim, não tem tanto a ver com valores, parece com valores, mas não é tão valores, né? Mas um comportamento normal em uma cultura pode ser patologizado em outra. Então, por exemplo, essa questão da hiperatividade das crianças. Em vários países se adquire ou se faz uma espécie de relativização da hiperatividade, da desatenção. Uma coisa que eu me lembro bastante na faculdade, que eu aprendi, era o conceito de dor, né? Dor nas costas, para a cultura de uma pessoa que trabalha num porto, né, descarregando e todo dia sente algum desconforto, isso pode ser normal, né? Mas para quem trabalha numa cadeira, sentado todo dia, isso incomoda mais e não pode ser normal. Então, tem também essa questão do contexto, né? Então, assim, é um comportamento, por exemplo, em atores, cantores, né, ser o centro das atenções, gostar de ser tratado como alguém especial, né, dentro disso é normal. Mas já dentro de uma empresa, você querer ser o centro das atenções o tempo todo pode desfocar a atividade principal da empresa e isso é desadaptativo, né? Então, assim, normal não é a ausência de sintomas, né? Esse conceito de saúde como ausência de doença, ele é muito limitado, porque se a gente for aplicar rigorosamente, a gente tornaria praticamente toda a população do mundo doente. Porque todos os seres humanos apresentam ao longo da sua vida alterações do seu funcionamento, do seu corpo, dos seus órgãos, né, das suas emoções. Então não é simplesmente a presença de uma coisa diferente do que você sente, mas temos que levar em consideração ainda mais o impacto funcional, né? O que é que isso gera na vida da pessoa. Então, se sintoma é diferente de doença, né? Se tem um sintoma é universal, ser portador de um transtorno é algo específico, né? Impacto na vida da pessoa é o grande critério que nós temos que usar. E aí a gente usa na psiquiatria esse grande critério de normalidade, que é o quanto que isso interfere no dia a dia, na vida da pessoa, nos relacionamentos, no trabalho, de uma maneira pervasiva, a gente já discutiu esse assunto, e universal. O que seria a normalidade estatística, por exemplo, né? O que é comum não é necessariamente saudável. Então, essa é uma das armadilhas, né, que nós temos que ficar bem atentos, como, por exemplo, a ansiedade leve, né? A ansiedade ela pode ser extremamente comum na população geral de uma cidade, né? Cidades, centros urbanos maiores, né? Mas isso não elimina a necessidade de uma avaliação cuidadosa daquele indivíduo. Então, por exemplo, meu trabalho, né, os pacientes, meu trabalho, o que eu faço, eu tenho que ser uma pessoa ansiosa. Insônia, por exemplo. Insônia é uma coisa comum, né? Afeta muita gente, mas o fato dela também ser tão prevalente não torna a benigna nem prescinde de uma atenção clínica, né? Assim, não é porque todo mundo está com insônia, as pessoas estão insônia que a gente vai deixar de considerar. Então, a estatística também nos engana, né? O que é comum não é necessariamente o saudável. A distração é a mesma coisa. Nesse mundo que a gente vive de muitos estímulos, né? A dificuldade de foco pode ser presente, onipresente, mas isso não equivale também a um TDAH. Então, frequência não é diferente de normalidade, né? Usar a estatística como único critério para dizer um diagnóstico é simplificar muito a ciência. Vamos agora tentar entender aqui a normalidade como um funcionamento, né? Quando é que algo é patológico, que esse é o critério realmente que eu comecei aqui a falar sobre, que ele é muito útil, ele é muito aceito por vários motivos. Principalmente porque o patológico ele é disfuncional, ele vai comprometer. Então, se você não tem mais energia para trabalhar, se você não tem conseguido mais dormir, se você não dá mais atenção às pessoas que você precisa, por exemplo, a mãe cuidar de um filho, o pai cuidar de um filho, né? Manter a sua higiene, a sua limpeza o melhor possível, garantir a sua própria segurança, né? Então, isso, além da disfunção, né, de atrapalhar a execução de uma ação, né,
você tem também um sofrimento significativo, que é quando isso provoca uma angústia muito relevante, que vai muito além daquele desconforto esperado da vida. E a gente vê muitas vezes a presença de um ou outro critério desse. Vemos muitas vezes uma pessoa que está com muita disfuncionalidade, mas que não sofre por isso. Às vezes é trazido por outras pessoas para se consultar porque percebem essa disfuncionalidade, mas para o paciente ele não está sofrendo. E outras vezes a gente vê pessoas que sofrem muito, mas não tem nenhum tipo de disfuncionalidade. Então, na ausência dos dois, né, a gente vai pensar que talvez ali seja uma coisa mais da normalidade, né, uma variação do normal, né, a considerar nessa situação. A normalidade como um processo, né? Claro que nossa vida tem fases, nós experimentamos crises o tempo todo, né? Momentos de rupturas, por exemplo, sair da escola para a faculdade, perdas, né? Quando a gente, enfim, perdeu um objeto pessoal, né? Gera uma crise às vezes, né? Uma transição, né? Da trajetória humana. Nós temos também mudanças, como por exemplo mudar de emprego, né? Mudar um relacionamento, terminar um relacionamento, às vezes a gente muda a identidade, é estudante e passa a ser um profissional, né? Isso exige muita reorganização. E o sofrimento, que seria sempre a dor emocional intensa e real, né? Mas não necessariamente é uma doença. E o que seria a adaptação? É a capacidade que a gente tem de se reorganizar diante de algum sofrimento é, que não seja, não de ausência de problemas, né? É a gente conseguir se manter com as nossas funções, com as nossas emoções, mesmo diante de um problema, né? Na ausência de problemas, não. Então, esses critérios também são muito bem vistos assim pela psiquiatria, muito bem utilizados, porque mostra o quanto que a gente fica pensando assim, será que não é uma crise, será que não é uma mudança de vida, é um sofrimento de uma coisa real, é uma adaptação, né? Por exemplo, o aluno que muda de escola, né? Passa por uma adaptação, né? Também. Então vamos aqui para um caso clínico, uma falta de foco. Mais uma vez lembrando isso, né? O paciente que chega no consultório com uma queixa de dificuldade de concentração. Então tem uma queixa de foco, falta de foco, a sensação de mente dispersa, dificuldade para terminar as tarefas. E ele usa intensamente as redes sociais. Quando usa, piora muito os seus sintomas. E a gente não encontra na história de vida dele as dificuldades na infância, né? Então tem um padrão, né, sem consistência cross-situacional, ou seja, ao longo de toda a vida, né? E ele consegue focar em atividades de interesse elevado. Qual é o diagnóstico? Esse perfil, claramente, e a gente já conversou sobre isso, não preenche critérios de TDAH, e a ausência dessa história na infância, a inconsistência desse padrão e o contexto ambiental, aponta para outra explicação. O diagnóstico mais provável seria dentro de um contexto de vida e um comportamento adaptado ao ambiente mais moderno, né? Um ambiente em que a gente não pode considerar que todas as pessoas, por não conseguirem manter o foco, vão ser consideradas doentes. Como é que a gente interpreta de uma maneira mais detalhada essa situação, né? O excesso de estímulo é muito importante e a multitarefa. Olha, isso é uma coisa interessante. Eu, recentemente tive contato com vários pacientes que eles, como a gente às vezes fala no dia a dia, né, um ditado popular, ele levanta, toca, levanta, cabeceia e faz o gol, né, ao mesmo tempo dentro de uma situação. Então, a pessoa quer dar conta de 1001 tarefas e ainda assim não consegue e acha que por isso está com alguma dispersão, né? O que também a gente chama de dopamina rápida, né? Na verdade, existem muitos comportamentos que são aditivos, ou seja, você começa a ficar com vontade de consumir, né? Que são as curtidas nas redes sociais, os vídeos curtos que a gente assiste, qualquer recompensa imediata, o uso de substâncias, né? Por exemplo, um cigarro eletrônico, né? Quantas vezes as pessoas se viciam por causa disso? E isso não necessariamente é patologia, né? É muitas vezes consequência do ambiente mesmo. E a gente tem que indicar mais o tratamento
você não um tratamento que você vai indicar, é uma mudança, né? Você diz, olha, desculpa, mas você não tem nenhuma doença, acho que você pode cuidar um pouco melhor, talvez até procurar um terapeuta, um psicólogo que trata exatamente das alterações, da mudança de vida da pessoa e não de doenças. Esse aqui é o grande risco que a gente recai se não considerarmos que todos os pacientes que nos procuram, o psiquiatra, podem não ter doença, a gente cai no risco da medicalização. O que é a medicalização? Né? É um processo pelo qual esses problemas que fazem parte da experiência humana comum, eles são transformados em um diagnóstico médico e é exigido um tratamento farmacológico ou uma intervenção clínica. Uma tristeza, por exemplo, ser tratada como uma depressão, né? Uma timidez ser tratada como uma fobia social, uma dificuldade escolar ser tratada como um TDAH, o luto ser tratado como um transtorno. Então, que existe isso, hoje em dia existe, há uma série de casos que a gente poderia estar relatando aqui, inclusive do poder da indústria farmacêutica, dos poderes das associações de pacientes e todos que querem patologizar e medicalizar. E aí, quando você medicaliza, você passa remédios para uma tristeza que não era uma depressão, essa pessoa não melhora, né? E aí você pode acabar gerando mais problemas pelos efeitos colaterais do remédio. O que seria esse paradoxo dessa medicalização, né? Muitas pessoas com transtornos mentais graves e reais, né? Esquizofrenia, depressão severa, transtorno bipolar, elas acabam ficando sem diagnóstico, sem tratamento e sem acesso aos cuidados que precisam, porque ficam com medo do psiquiatra errar no diagnóstico e passar um remédio errado. Com medo do remédio, né? A mesma coisa, existe o sobretratamento. Então, das pessoas saudáveis que tomam medicações e que esses tratamentos necessários expõem elas a riscos e sem obter nenhum benefício. Então, o problema muitas vezes não é tratar, o problema é tratar quem não precisa e deixar de tratar quem precisa. Isso é uma realidade muito grande no Brasil. Até porque quem precisa se tratar muitas vezes não tem acesso, né? E todos os dois erros têm consequências graves para as pessoas. O que é que eu, como psiquiatra, posso fazer, né? Decidir quando não diagnosticar, né? Então, a gente escuta de uma maneira qualificada, ou seja, muitas vezes na maioria das vezes, né, sem julgar o paciente, né? Vai muito além das queixas superficiais, a gente precisa de dados, precisa de informação, a gente precisa de tempo, né? E de observar essa pessoa ao longo de um tempo também. A pressa por um diagnóstico pode ser um caso de erro clínico. Temos que entender o contexto de vida dessa pessoa, as circunstâncias, né? Isso é insubstituível na avaliação clínica. Às vezes, muitas vezes, a gente precisa da opinião de outros, de terceiros, para chegar a alguma conclusão. Da família, de amigos, ou de um psicólogo que trabalha com a gente, né? De laudos, de avaliação do ambiente de trabalho. E aí sim, julgar clinicamente todos esses elementos em um raciocínio que seja maduro, mas longe dos checklists e dos critérios isolados. Essa é a função do psiquiatra. O maior erro do psiquiatra não é deixar de diagnosticar, mas é transformar a vida da pessoa em uma doença, né? Isso sintetiza aqui claramente toda essa discussão que a gente está fazendo da prática, né? Que é a necessidade de reconhecer o sofrimento genuíno, mas não tornar a experiência humana normal como rótulos patológicos. Por último, né, para a gente finalizar, estamos terminando essa breve apresentação, e se não for o danado do TDAH, né, o que é que pode ser? Então, seria uma variação da normalidade, né, uma resposta ao ambiente, seria um outro transtorno, ou né, vamos olhar, vamos investigar, vamos acompanhar. Né? Então, isso muda completamente a nossa conduta clínica e faz toda a diferença na vida do paciente. Obrigado por ter acompanhado esses 4 vídeos. Espero que sejam úteis para você entender um pouco mais sobre a complexidade da psiquiatria como uma especialidade médica.